em nome de Jesus. Nós estamos aqui como servo. E todo aquele que um dia levantou a sua mão e disse: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador, recebeu a proteção do sangue de Jesus. E Jesus hoje disse para mim: fala sobre meu sangue. E eu vou trazer uma palavra sobre o sangue de Jesus. E eu gostaria que você abrisse o teu coração para ouvir o que Deus vai falar contigo esta noite. Em nome de Jesus, eu peço ao bispo que já coloque 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 20. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Você imagina Jesus morando no céu, no seu trono de graça? Lá estava Jesus. Mas um dia o pai disse: filho, está na hora de você ir à terra para resgatar, para salvar estas almas que estão perdidas. Nós éramos estas almas perdidas. Esse mundo aqui era um esgoto. Nós éramos como trapo de imundícia. Jesus veio. Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se tornou servo e morreu uma morte de cruz, para resgatar a mim, para resgatar a você. Então eu tremo e temo diante do Senhor, porque eu vou falar de algo precioso, que foi derramado na cruz, o sangue de Jesus. Não é um sangue qualquer, não é o sangue de carneiro, de cordeiro, de bicho, mas é o sangue do Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio para morrer na cruz por nós. O sangue de Jesus Cristo é o presente mais precioso que o Senhor deu à sua igreja. E o título é Resgatados pelo sangue de Jesus. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, e o sangue dele é o presente mais precioso que você pode receber. Porque é através do sangue de Jesus que você é salvo. É através do sangue dele. Então, eu quero dizer algo para você. Poucos cristãos entendem sobre o valor e as virtudes do sangue de Jesus. Muitas pessoas lá fora usam esse termo, o sangue de Jesus tem poder, como chavões, porque não entende qual é o poder do sangue de Jesus. Mas tem muitos cristãos que um dia o aceitaram, mas também não sabem interpretar verdadeiramente, na essência, o sangue de Jesus tem poder. Às vezes nós usamos por usar e não podemos fazer isso. Muitos usam a frase, o sangue de Jesus tem poder, sem saber o seu verdadeiro significado. Então, não passa além dessa expressão. Você realmente conhece o poder do sangue de Jesus? Você realmente sabe, na essência, o significado do sangue de Jesus? Porque lá na cruz, o Senhor derramou o seu sangue. O seu corpo se abriu como uma fonte sobre aqueles que um dia iriam aceitar Jesus para a salvação. Então, o sangue de Jesus foi derramado para toda a humanidade, para todo aquele que crê nele, para todo aquele que buscar ele. Então, esse sangue tem poder para redimir de todo o pecado. Muitos falam sobre o sangue, cantam hinos sobre o poder do sangue. Mas será que sente realmente o poder do sangue de Jesus? Nós estamos falando de um agente precioso chamado sangue de Jesus. Será que você sabe qual é a essência do poder do sangue de Jesus? O sangue, amado, o sangue é a base da vida
para o organismo humano. Se tirar todo o seu sangue, você morre. Porque o sangue é a base da vida humana. E eu quero dizer para vocês que nós não temos muito sangue. A pessoa mais magra, ela chega até 5 litros de sangue só. A pessoa mais gorda, ela tem 7,5 kg de sangue. Então, se perde sangue com facilidade. Porque nós não temos muitos vasos sanguíneos, mas não temos muito sangue. Então, o tecido sanguíneo, ele funciona como um oceano, ele anda por todo o nosso corpo. Passa por todo o nosso corpo, qualquer cortezinho, sai sangue. Mas não significa que tem tanto sangue em nós. Então, se tirar todo o nosso sangue, a pessoa morre. Uma das invenções do Hitler, quando lá no Holocausto, uma das coisas, dos projetos dele, foi realmente tirar o sangue da pessoa até a morte. E teve um caso que ele descobriu que ele não precisava tirar o sangue. Ele deitava a pessoa na maca, ele amordaçava essa pessoa, ele colocava uma agulha e começava a pingar água, e a pessoa começava a ir morrendo, porque ela pensava que era o sangue dela que estava saindo todo. Então a maldade chegou a esse ponto, mas muitos, ele tirava todo o sangue, e ele não precisava tirar muito, porque quando ele já estava terminando a última gota de sangue, a pessoa já estava morta. Então o sangue é algo muito importante, ele é a base da vida. O sangue está em toda parte do nosso corpo, transportando oxigênio, nutrientes, além de eliminar resíduo tóxico. É o sangue que faz esse trabalho de eliminar os resíduos tóxicos e nos auxiliar na defesa do nosso organismo. Se esse sangue humano, amados, é importante para nós vivermos, quanto mais o sangue precioso de Jesus, que passa pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo emocional, pelo nosso corpo espiritual. Aleluia! É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Diz a palavra em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus, ele é precioso, é Ele que nos purifica de todo pecado. Se nós aceitamos Jesus, é interessante, como é que o sangue de Jesus me purifica, se eu não estou lá debaixo da cruz recebendo esse sangue? Mas quando você aceita, o pacote vem completo. Amém? Amém, Jesus? A primeira coisa que Jesus fez na cruz, ao derramar seu sangue, foi nos perdoar. Então nós havíamos pecado lá no Éden. O primeiro casal havia pecado, desobedecido. O primeiro casal havia perdido a comunhão com Deus, havia perdido a vida, havia perdido a salvação. Então Deus enviou o seu único filho, segundo a sua palavra diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para morrer por toda a humanidade, para poder salvar toda a humanidade. E louvado seja Deus que cada um de vocês, eu fui alcançada pelo sangue de Jesus, amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que ele fez na cruz, ao derramar o seu sangue, foi nos perdoar, porque ele lavou as nossas culpas e nos purificou. Ele, na cruz, foi a ponte que nos ligou novamente com Deus. Jesus ali foi a ponte. Agora imagina você, como é que eu fui purificada? Como é que eu fui lavada? Na hora que ele derramou o sangue na cruz. E na hora que você levantou a mão e disse, Jesus, eu te aceito. Na hora que você está com a sua mão levantada, dizendo, Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador, o sangue de Jesus já vai penetrando no teu organismo, já vai penetrando no teu sangue, já vai penetrando em você. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Quando o homem pecou, quando o homem se rebelou contra Deus, poderia Jesus não ter vindo.
Poderia Jesus ter deixado nós à mercê do nosso pecado, mas por amor, Ele desceu a essa terra. Por amor a nós, Ele derramou sangue. Quando a gente fala assim, derramou o sangue, será que você consegue imaginar Jesus morrendo por mim e por você? Ou você ouve que Jesus morreu na cruz, mas é apenas uma história? Jesus morreu. Jesus padeceu. Jesus foi açoitado. A Bíblia diz que Ele foi açoitado. E os açoites romanos eram cruéis. Os açoites romanos era 39 chibatadas mais uma. Essa 39 chibatadas mais uma, irmão, era com um chicote de couro, que na ponta tinha osso, outros tinham cacos de vidro. E eram vários algozes. Enquanto um levantava, o outro batia, a ponto das vísceras do Senhor aparecer. E eu pergunto para você, o sangue de Jesus tem ou não tem poder na sua vida? Meu Deus, o sangue de Jesus tem ou não tem poder na sua vida, amados? Glória a Deus. Entenda o que é o sangue de Jesus. Deus, lá no Éden matou um cordeiro. Quando o homem pecou, para cobrir o pecado de Adão, diz a palavra, fez o Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Sabe? Só que nós fomos vestidos, não foi de pele de cordeiro, nós fomos vestidos com o sangue de Jesus. Essa foi a nossa vestimenta gloriosa. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os cerimoniais, e o povo os santificava de forma que se tornava exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se oferece de forma imaculada a Deus, purificando a nossa consciência de atos para nos tirar da morte e nos levar para a vida. Amém? Se sangue daqueles cordeiros purificavam, quanto mais o sangue de Jesus. Porque antigamente, irmãos, lá no tabernáculo se matava cordeiros, que representava Cristo. E aquele sangue era usado para purificar o povo. Aí Jesus veio e se ofereceu como cordeiro imaculado para morrer por nós na cruz. Amém? Somente o sangue de Jesus vertido na cruz tem o poder de nos purificar e nos santificar de todo o pecado. Não fostes resgatado do vosso fútil procedimento por coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso de Jesus. Eu gostaria de convidar a igreja. O sangue de Jesus tem poder. Eu gostaria que você glorificasse aquele que morreu por você. Eu gostaria que você glorificasse aquele que deu sangue por você. Eu gostaria que você glorificasse, porque eu não estou falando de sangue de bode, eu não estou falando de sangue de carneiro, eu não estou falando de qualquer sangue, eu estou falando do sangue de Jesus que tem poder, poder sobre a sua vida, poder para te curar, poder para te santificar, poder, o sangue de Jesus tem poder. Então não fique quieto diante do sangue daquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus. Mas pelo precioso sangue de Jesus, que foi sem defeito e sem mácula, nós somos purificados. Quando entrou o pecado no mundo, Deus foi muito claro ao dizer que seu filho iria morrer pela humanidade. Que ele iria ferir a cabeça da serpente. E ele fez. Ele pisou na cabeça do diabo por mim e por você. Deus, na sua infinita misericórdia, redimiu o seu povo dos seus pecados, não nos abandonou. Ele revelou o seu pacto de graça para que nós pudéssemos viver para a eternidade, em nome de Jesus. Sabe, para o Senhor, para o ser humano ser puro é impossível.
Para o ser humano se purificar, ele pode pegar um balde de sangue e se lavar. Porque sangue algum tem poder para purificar. Só o de Jesus. Só o de Jesus. Aquele que restauraria o reino destruído se chama Jesus Cristo. Sabe? Ele é o único que pode e que pôde restaurar a raça humana. Sabe? Jesus veio e cumpriu. Ele derramou o seu sangue precioso e diz a palavra: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você vê que em toda a palavra, ela fala que o sangue de Cristo aproxima, que o sangue de Cristo purifica, que o sangue de Cristo liberta, que é o sangue de Jesus. Por isso fomos resgatados, fomos redimidos, fomos perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus percorre todo o nosso corpo, alma e espírito, transportando vida e eliminando as toxinas do mal. Então, quando você, que é cristão, se encontrar numa situação difícil, você pode clamar pelo sangue de Jesus. Você pode, porque o sangue de Jesus é tua cobertura. O nome de Jesus expulsa demônio, mas o sangue de Jesus te cobre e te livra de todo mal. É o sangue de Jesus, amado. É o sangue de Jesus. Precisamos avaliar quando clamamos pelo sangue de Jesus. Se é apenas um costume, se é uma expressão comum, ou se nós estamos clamando com nossa alma, espírito e com nosso coração. Porque conhecer Jesus significa, porque conhecer o significado da frase, o sangue de Jesus tem poder, é receber o efeito da obra de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Conhecer, presta atenção, o significado da frase, o sangue de Jesus tem poder, é receber o efeito da obra de Cristo na cruz do Calvário. Se você prestar atenção, deixar o Espírito Santo falar contigo esta noite, você vai entender que o sangue de Jesus tem poder para mudar toda a sua história, que ela é uma obra de Cristo na cruz. Jesus não derramou água lá, derramou sangue. Jesus morreu por nós, sabe? Porque o sangue de Jesus, ele é um recurso espiritual disponível aos cristãos verdadeiros. Uma pessoa que está lá no mundo pode clamar o sangue de Jesus? Pode, mas não vai ter efeito, porque ela não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Ela pode clamar, mas ela não vai ter o efeito da obra de Cristo na cruz do Calvário, porque só tem efeito aquele que é de Jesus. Aleluia. A bênção do poder do sangue de Jesus nos traz o perdão, a santificação, a comunhão, a adoração, entre incontáveis bênçãos que Cristo conquistou por nós na cruz. Então lá na cruz ele conquistou tudo para nós. Por isso que ele disse que as nossas bênçãos estão nas regiões celestes. Toda sorte de bênção, ele fala, toda sorte de bênção estão nas regiões celestes por Cristo Jesus. Já foi liberado para nós. Deus já liberou toda sorte de bênção, porque Jesus já conquistou as bênçãos na cruz. Aleluia. Tem, pois, irmão, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No momento que Jesus disse, está feito, aquele véu que separava se rasgou de cima a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso a esse novo e vivo caminho, para nós pudermos ter acesso a esse sangue remidor, purificador, esse sangue que sara, esse sangue que cura, esse sangue que salva. Aleluia. Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, tão esplêndido, que nós não podemos avaliar a grandeza do amor dele, sabe? Nesse século que estamos vivendo, nunca algo foi tão precioso e mais urgente do que você entender o sangue de Jesus. Porque é através do sangue de Jesus
que você recebe a regeneração, no momento que você aceita Jesus, você é instantaneamente regenerada. Porque o sangue de Jesus vem sobre você e o Espírito Santo entra. O seu espírito era negro, era vazio e sem forma. O teu espírito estava ali, podre. Aí vem o Espírito Santo e entra no teu espírito. E naquele momento você é regenerado pelo sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus, amado, é urgente, necessário, oportuno e menos falado. Mas Ele é que regenera o nosso espírito. É Ele que nos concede vida espiritual. É através do sangue de Jesus que nós nascemos de novo. Oh, glória, né? Gente, vocês têm ideia que é o sangue de Jesus? É poderosíssimo, sabe? E esse sangue nos afeta integralmente no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, eis que tudo se fez novo. Ele é fundamental, pois sem o qual nós não ingressaremos no reino de Deus e na nova aliança. Oh, glória a Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Esse é o poder do sangue. Sabe? Jesus, ele é o nosso esposo. Jesus, ele é aquele que vem buscar a igreja. Mas a igreja sem mácula, sem ruga. Aquela igreja que o aceitou. Aquela igreja que entende que o sangue dele foi quem regenerou ela. Sabe? Ao entender o que é o sangue de Jesus, por uma obra do Espírito Santo, então nós entendemos qual é a razão de nós estarmos aqui nessa terra, se preparando para o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe? Nós, com o novo nascimento, se nós não tivermos um novo nascimento, se nós não tivermos acesso ao sangue de Jesus, não podemos ser chamados de filho de Deus. Olha como é sério, amados. A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas do sangue e na vontade de Deus. Viu, irmão? Nós não nascemos no sangue e na vontade da carne, mas nós nascemos no sangue incorruptível, o sangue que dá vida, o sangue de Jesus. Glória a Deus. Os males da nossa vida, eles foram causados e são causados pelos nossos pecados. Muitas vezes nós dizemos que aceitamos Jesus, mas não somos verdadeiramente convertidos. Por isso é necessário sermos gerados por Deus através do sangue precioso de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Nós precisamos decidir abrir mão de toda a nossa autossuficiência, de todo o nosso orgulho, altivez de espírito, soberba, tudo que nos afasta de Deus, porque a vida sem Cristo é morte, tá? A vida sem Cristo é morte, porque o nascer de novo é para o reino de Deus. Oh, glória, aleluia! Se nós nascemos de novo, nós nascemos para o reino de Deus. A causa de todo o sofrimento, amado, é o pecado. Mas como podemos nos livrar de todos esses males? Romanos 6 diz que éramos escravos do pecado e do diabo. Porém, quando fomos regenerados, deixamos de ser mortos para o pecado e vivos para Deus. Glória a Deus. Jesus morreu para que nós também pudéssemos morrer para essa vida de pecado e ressuscitar com Ele para uma vida de justiça. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Temos os problemas, vem as circunstâncias contrárias, vem a tentação, mas nós vencemos a todo, porque somos livres em Cristo. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos
livres. O pecado não pode mais dominar. Você que foi regenerado, resgatado, lavado pelo sangue de Jesus. Porque aquele que nasceu de novo, esse está sendo preparado para o reino dos céus. Glória a Deus. E para finalizar, em 1 Pedro 1 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. A bênção do poder do sangue de Jesus nos traz perdão, nos santifica, nos traz comunhão, nos ensina a adorar, sabe? E nos ensina a tomarmos posse de incontáveis bênçãos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus, amado, é um recurso disponível ao cristão. Só quem é cristão tem esse acesso. Oh, glória, né? Pois ao receber Jesus como único e suficiente Salvador, somos lavados na fonte aberta na cruz. Eu vou ler de novo. Temos acesso, pois, com o sangue de Jesus, ao receber Jesus como único e suficiente Salvador. Porque lá na cruz do Calvário, nós fomos lavados na fonte aberta na cruz. Amém? Glória a Deus! Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Quem não foi lavado aqui pelo sangue de Jesus? Eu fui. Os vencedores são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, mas amaram Cristo até a morte. Sabe, amados, nós precisamos amar Jesus até o dia que Ele vier nos buscar, independente das lutas, independente da circunstância contrária, independente de qualquer coisa, porque quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus. Quem derramou sangue precioso na cruz foi Jesus. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quem dá esperança é Cristo. E o sangue de Jesus venha te purificar sempre. Tome posse do sangue de Jesus, tá? Eu convido você a ficar de pé, nós vamos fazer uma breve oração. Tome posse do sangue de Jesus, amados. Não olhe mais para o sangue de Jesus como apenas algo que foi derramado assim na cruz, não. Tome posse do sangue de Jesus como a salvação, como o próprio Cristo, porque o sangue de Jesus é o próprio Cristo. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha, Senhor, encontrar guarida nesses corações. E que elas venham, Senhor Jesus, estar na consciência de cada um como um sinete, papai. Para que eles, ao sair daqui, não esqueçam que o sangue de Jesus tem poder. Mas ele tem poder no momento em que nós vemos ele como obra de Jesus na cruz do Calvário. Para a nossa vida, para a nossa salvação. Então eu te peço, Pai, abençoe o teu povo. Guarda, Senhor, e que a palavra do Senhor venha, Senhor Jesus, ser ministrada no coração deles, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém?